Bom dia, boa tarde, o salve com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém. Paulo fala: porque não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, porque aquele que crer será salvo, mas o que não crer já está condenado, assim diz as Escrituras. Jesus veio para todos, só que aqueles que o recebem, aqueles que dão ouvidos à sua palavra e a pratica, ou seja, obedece, faz a vontade de Deus, a esses, Deus dá poder de ser feito filho. Por isso há um engano nessa terra. Todos pensam que são filhos de Deus, mas todos nós somos criaturas. Para ser feito filho de Deus, tem que nascer de novo uma nova criatura. Nascer da água e do Espírito. Nascer de Jesus e do Espírito Santo. Nascer segundo a palavra de vida. Deus é um Deus vivo. A palavra de Deus é a palavra viva. E Ele chama as criaturas da terra para serem pedras vivas. Essas pedras são diamantes brutos que precisam ser lapidados. São as ovelhas desgarradas, que estão cheias de carrapicho, imundície, sujeira em seus pelos. E o bom pastor Jesus Cristo é o único que pode limpar, purificar o ser humano de todo o pecado. Mas para isso é necessário o indivíduo, o ser humano, cada um individualmente, reconhecer que está afastado de Deus, reconhecer que é um pecador, porque todos pecaram e afastados fomos da glória de Deus. Todos nascemos em pecado e o salário do pecado é a morte eterna, a morte espiritual. Estão vivos nesta terra, mas andam como zumbis, andam com a mente cauterizada, trocando o certo pelo errado, o errado pelo certo. Porque o diabo não brinca de diabo, não. Mas o ser humano, a grande maioria, brinca de ser filho de Deus. Muitos brincando de ser filho de Deus, porque tem uma religião, porque são pessoas boas, porque falam coisas boas. Não existe um bom sequer, não existe um justo. O único justo foi o próprio Deus que encarnou e veio à terra. Jesus Cristo, Filho de Deus, o único que escolheu o dia da sua morte, mas ressuscitou e vivo está. Todo o poder foi lhe dado no céu e na terra. Ele era, é e é o que há de ser, porque Ele é o primeiro e o derradeiro. Está sentado num grande trono e todo o poder lhe foi dado. Por isso um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Você querendo ou não, você crendo ou não, um dia terão que confessar. Só que quando isto acontecer, significa que você não confessou Ele enquanto estava com vida nessa terra. Quer dizer que você partiu de dessa para o outro. E se você não houver confessado e se arrependido dos seus pecados, e se voltado para o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o seu Filho único, que pelo amor da humanidade
Ele fez com que fosse crucificado lá naquela cruz. E é causa de salvação para aqueles que creem. Ele liberta, Ele cura, Ele tira a cegueira espiritual do homem, mas para aqueles que querem, porque ser feito filho, é necessário você obedecer ao Espírito Santo. Por isso que é necessário nascer de novo. Jesus falou para um homem religioso chamado Nicodemos. Aquele homem, embora instruído na religião, ele não entendia, não sabia. Quando Jesus falou necessário nascer de novo, ele argumenta: como posso eu nascer de novo? Entro novamente no ventre da minha mãe? E Jesus tendo que explicar que para ver o reino de Deus é necessário se regenerar, é necessário receber a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Não é convite para você ir para a igreja e dar teu dízimo, não. Não é convite para você rezar e se ajoelhar diante de estátuas, não. É o próprio Deus vivo. Esse convite ele faz a cada um a todo instante, a todo momento. Não é porque apenas aqui vieram embaixadores e ministros trazer a mensagem de salvação e de libertação, mas Deus está tocando no coração de muitos, mas os corações estão endurecidos, os corações estão igual pedra, porque tem olhos para ver e não veem, tem ouvidos para ouvir e não ouvem, porque preferem acreditar na religião, preferem acreditar no homem, preferem acreditar em si próprio, se fizeram deuses e senhores nessa terra. O apóstolo Paulo também era um religioso. Ele seguia a religião e pensava que servia a Deus, até que Jesus Cristo um dia fala com ele, isso depois que Jesus ressuscitou e subiu para os céus, mas como ele está vivo, e ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele tem todo o poder, ele tem toda a ciência, conhece todos os pensamentos, conhece teu coração no profundo, ele está em todos os lugares, mas ele não se faz presente, não se manifesta. Se eu estou vivendo a minha vida em pecado, afastado de Deus, porque você dá nome para o pecado é fácil. O pior são muitos que pensam que são pessoas boas, porque tem uma religião, frequentam uma igreja, porque dá o dízimo, e estão fazendo aquilo que seu coração manda e determina. Enganoso é o coração. E o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 2,4, que a minha palavra e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas demonstração de espírito e poder, para que o Evangelho se aperfeiçoe na fé que vem de Jesus Cristo. Não é a fé para você ganhar carro, não é a fé para você ter emprego, para você conseguir o que você quer para os seus deleites cotidianos, não é fé para você ter dinheiro para a tua droga, não é fé para você conseguir entrar na balada. A fé que salva, a fé salvífica, é essa fé que Jesus Cristo veio trazer à terra, e Ele continua trazendo. Por isso que você vê muitos que não eram nada, por isso que você vê muitos ex-viciado, ex-traficante, ex-transgênero, que eram nesta terra até o dia que tiveram o encontro real com Jesus Cristo. Assim como tivemos aqui também, os que estão presentes, um dia o encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Acontece que muitas vezes o ser humano precisa estar vivendo em depressão, precisa estar vivendo comendo o pó dessa terra, precisa estar vivendo comendo lixo, precisa estar lá no fundo do poço sem esperança, para que a luz de Cristo venha a ser esperança. Muitas vezes é necessário
Só que quem garante que você ainda vai ter essa oportunidade? Deixa para amanhã, deixa para depois. Ninguém sabe o que acontecerá o dia de amanhã, ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Quem pode garantir que você não vai ter um infarto aí onde você está agora e cair? Deus tem todo o poder, e a vida e a morte está nas mãos dele. A vida e a morte. Não é a máscara que vai proteger, não é o hospital, não é teu dinheiro, não é a tua fé na tua religião. Somente Jesus Cristo é a solução verdadeira. Talvez por alguns instantes, alguns minutos, você consiga uma solução, uma falsa solução. Você consiga ter paz por alguns minutos quando você fuma aquele baseado. Você consiga ter paz alguns minutos quando você toma cerveja, bebe uma cachaça. Você consegue ter uma paz aparente quando você faz sexo. Mas Jesus não veio dar a paz que esse mundo dá. A paz que ele dá está lá dentro. É uma paz que transcende, que excede. É uma paz que não pode o homem comum, normal entender. Por isso que é necessária a fé. Para você receber a salvação de Cristo. Para você ser chamado verdadeiramente filho de Deus. Porque naquele grande dia, o pobre, o rico, não importa a religião, não importa a cor, não importa, se você não tiver com o teu nome escrito no livro da vida, você vai ser condenado, vai continuar a eternidade em sofrimento, um sofrimento tão grande que não dá nem para descrever, mas o ser humano pensa só no aqui e agora. Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma para o inferno? Que adianta você ter prazeres momentâneos, ter uma paz momentânea, mas quando você deita para descansar, tua cabeça está a milhão, cheia de problema. Quando você acorda, pior ainda, porque às vezes você vai dormir e não está sentindo nada porque você está anestesiado, você está viajando, está noutra dimensão. Mas creia que a vida eterna é real, o mundo espiritual é real, ele está aqui ao nosso redor. Muitos têm experiência sobrenatural, sabe que quando vem lá a entidade e entra, toma, e as pessoas fazem coisas que depois nem lembra, são os demônios, os anjos caídos. Só que Deus não é por força nem violência, é pelo Espírito de Deus. Mas o ser humano tem que querer, o ser humano tem que buscar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Assim diz o Senhor, através do profeta Jeremias. Buscar de todo o coração, com zelo, com vontade. Coração quebrantado, arrependido, coração contrito, entristecido de estar afastado de Deus, de andar nos seus próprios caminhos. Se ouvires hoje a voz de Deus, não endureçais, não endureça vossos corações, porque não estamos te convidando para fazer parte de um grupinho, de uma igreja, mas para fazer parte do corpo de Cristo, a noiva, a igreja de Cristo, que não está presa a 4 paredes, porque o ser humano, quando recebe o Espírito Santo e anda com Deus, ele faz parte desta igreja universal. Por isso que muitos nos falamos e muitos não entendem que a igreja de Deus vai subir, porque a igreja não é aquela igreja que você vê do lado da tua casa. Não é aquela placa de igreja, não é uma religião. A igreja verdadeira, pura e imaculada para com Deus, essa é a noiva, essa que vai ser contada entre os justos, entre os santos, e vai morar na cidade eterna.
a nova Jerusalém, porque essa Jerusalém está contaminada, está maldita, assim como todas as cidades da terra, assim como a terra entrou em maldição, porque Satanás, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos. Você pode dizer que crê em Deus, você pode dizer que crê em Jesus, mas se a tua vida está toda desconcertada diante de Deus, e você anda segundo os seus caminhos, você não tem o Pai nem o Filho. Jesus falou que aquele que tem o Pai e o Filho, e aquele a quem o Filho quer revelar, esse tem a Deus. Jesus também falou em João 14, 21, aqueles que têm os meus mandamentos, as minhas palavras escritas na tábua do coração, aqueles que praticam, esses são os que me amam, e aqueles que me amam, meu Pai amará, e eu o amarei, e me manifestarei nele. Jesus se manifesta quando o ser humano abre o coração, abre os ouvidos. Não adianta você orar e pedir para Deus, nem ficar mandando pelo WhatsApp pedindo de oração, se você não está se colocando diante de Deus com o coração arrependido. Deus busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Tem sido sincero diante de Deus? Ou você está buscando a Deus só para os seus deleites? Isaías 55. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, e a vossa alma viverá, porque convosco farei aliança perpétua. A aliança perpétua de Deus é através de Jesus Cristo. Por isso esse livro foi dividido em Velho Testamento e Novo Testamento. O Novo Testamento é a nova aliança com Jesus Cristo, onde o indivíduo, o ser humano, pode ter acesso ao próprio Deus vivo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Hoje você tem acesso a Deus através do Espírito Santo. Hoje você ainda ouve a palavra verdadeira, embora muitos já adulteraram essa palavra, porque as igrejas estão em pau-feira. Tem lugar que tem mais igreja do que boteco, porque querem ouvir o metal. Mas Deus é um Deus vivo, e Ele passa a revista na terra, Ele passa a revista nos seus exércitos. A que exército você tem pertencido? Do Deus vivo e verdadeiro, ou de Satanás, o anjo caído, que foi expulso do céu? Você faz coisas que não agradam a Deus e não entende por quê. Você quer mudar a tua vida, mas você não tem força, porque você não buscou a Deus com espírito e verdade. Quando falar com Deus, rasga o teu coração. Não adianta rasgar as vestes. Se não rasgar o coração, for sincero, tua oração não vai passar do teto. Deus não vai ouvir a oração de quem está em pecado, iniquidade. Mas se você, onde estiver, se arrepender sinceramente, der ouvidos à voz de Deus, porque haverá tempos que buscarão esta palavra, buscarão a verdade e não acharão. Serão dias de tremendas dores, assim como foi no dia de Noé. Casavam-se, davam-se em casamento, comiam e bebiam, iam para farra, fumavam maconha, bebiam cerveja, adulteravam, até que veio o dilúvio e só 8 pessoas escaparam. E Jesus alerta em Mateus 24 sobre isso, porque assim será. Só que assim como foi o mundo antigo de Noé, engolido pelas águas, haverá fogo do céu sobre a geração má e corrupta, que prefere adorar os seus ídolos, os demônios.
preferem se enganar nas suas próprias religiões do que buscar o Deus vivo e verdadeiro. Se ouvires a sua voz no dia de hoje, não endureçais o vosso coração. Arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, porque o culto racional, o culto verdadeiro para com Deus, é cada um individualmente o que faz 24 horas da tua vida. Amém? Estaremos por aqui. Quem quiser uma oração, uma palavra. Aqui tem ministros, embaixadores de Deus que não vão ficar te convidando para vender CD, vender livro, ou você dar dízimos e oferta. Bebei da água que jorra para a vida eterna, porque Jesus Cristo é um manancial de águas. O manancial é onde tem muitas águas, as águas que não se acabam. Ele é a fonte que jorra para a vida eterna. E Ele quer nos dar o Espírito Santo para aqueles que o recebem verdadeiramente, com sinceridade. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus.